E vamos voltar nossa atenção agora para a cobertura da fronteira entre Estados Unidos e México e a repressão do presidente Trump aos cartéis de drogas, um tema que já está causando problemas entre os dois países. O presidente Trump ordenou que o Pentágono trate os cartéis como organizações terroristas, mas o presidente do México está reagindo, e eles não são os únicos. Essas eram algumas imagens de dentro, obviamente da política e da legislatura lá no Novo México, enquanto parlamentares, Alejandro Moreno, o líder do partido de oposição PRI, foi até o púlpito quando a sessão de quarta-feira terminou e confrontou com raiva o presidente do Senado, Gerardo Fernandes Noronha, do partido governista Morena, por não ter recebido a palavra. Mas eu quero te perguntar sobre o vídeo que mostrei no início, falando sobre aquela briga ali na legislatura. Quem são essas pessoas? Porque, obviamente, o pessoal nos Estados Unidos pode não estar prestando muita atenção no que está acontecendo no México. Quem são esses dois indivíduos e por que eles são importantes? Primeiramente, é muito divertido, mas obviamente é uma conduta deplorável dentro do nosso Senado ou do nosso Congresso. O indivíduo que está empurrando é um cara conhecido como Alito. O nome dele é Alejandro Moreno. E ele é o presidente do partido PRI, que costumava ser o maior ou mais importante partido do país. Esse partido foi sendo desgastado e enfraquecido por uma série de, deserções e derrotas em disputas eleitorais no passado. Mas ele ainda é o presidente de um dos principais partidos de oposição. A pessoa que está sendo empurrada é Gerardo Fernandes Noronha, que será até o dia 31 o presidente do Senado. Agora, é importante fazer uma distinção. Ele é membro do partido Morena, que é o partido no poder, mas quando está lá em cima. Ele é o presidente do Senado, e como presidente do Senado, ele deve ser imparcial para poder conduzir, a organização e a coordenação dos trabalhos do Senado. Eu só quero te perguntar, você mencionou que esse episódio vai chamar muita atenção justamente por causa das imagens do que estamos vendo ali. Isso não vai escalar além disso. Isso basicamente é o fim disso, pelo menos em termos do aspecto físico da situação? Com certeza não. O Alejandro Moreno, o Alito, o presidente do PRI que começou a confusão, está no meio de um processo de impeachment, que já está rolando há bastante tempo. Ele já foi alvo de várias investigações sobre corrupção ou a sua riqueza inexplicável, que é justamente a acusação em si. Então, eu acho que isso provavelmente vai ter um impacto político nesses processos de impeachment porque, independentemente de como as coisas, evoluíram ou se deterioraram até esse ponto, é obviamente algo sem precedentes e muito, mal visto que esse seja o desfecho de uma sessão no Senado. E é uma pena que esse seja realmente o primeiro ponto de vista que a gente tem disso, obviamente, isso acontecendo ali no Senado. Tem mais alguma coisa a qual precisamos prestar atenção? Mais alguma coisa em relação ao que vem a seguir, tanto sobre essa altercação quanto sobre a relação entre os Estados Unidos e o México? Os Estados Unidos e o México têm a maior parceria comercial da história do mundo. Eu costumo dizer que nós não somos realmente vizinhos, somos mais como amantes. Então temos que aguentar um ao outro, temos que olhar um para o outro de forma positiva. Vamos ver muitas mudanças, mas Cláudia Sheinbaum está fazendo o máximo para ter uma relação produtiva com os Estados Unidos e eu acho que ela está dando o seu melhor. E você acha que a pressão vai aumentar de alguma forma? Há preocupações do presidente Trump sobre o que está acontecendo com os cartéis? Há uma repressão ao crime. Vimos a Guarda Nacional ser mobilizada na capital do nosso país, aqui em Washington, D.C. Você acha que a pressão vai aumentar de alguma forma? Acho que a pressão está no máximo agora e acredito que está trazendo os melhores resultados. Como eu disse antes, temos uma colaboração sem precedentes entre os Estados Unidos e o México. Estamos vendo os melhores resultados, no combate às drogas. Estamos vendo os melhores resultados no combate à violência. Então,
Não acho que haverá necessidade de fazer nada além do que já estamos fazendo e manter, manter o ritmo, continuar desse jeito. E, obviamente, falando sobre a natureza sensível entre os Estados Unidos e o México, com o Pentágono mirando os cartéis como organizações terroristas. O que você pode nos dizer sobre isso? Bem, temos visto um compromisso muito sério do governo mexicano em colaborar com o governo americano durante a atual presidência da presidente Cláudia Sheinbaum. Ela tem feito um trabalho excepcional no combate aos cartéis, trabalhando com os Estados Unidos, deportando criminosos perigosos que estavam presos no México. Deportamos mais de 40. O México fez um esforço incrível para que as coisas acontecessem, mas sempre haverá a sensação de que não é o suficiente. E o México sente. Os mexicanos sentem que precisamos intensificar nossos esforços. Há muita frustração por causa da violência, especialmente da violência relacionada às drogas, direcionada ao governo, mesmo que eu realmente acredite que o governo tem feito o máximo de esforço e que temos visto os melhores resultados em anos. E claro, o presidente do México disse que não haverá nenhum tipo de invasão no sentido de um influxo dos Estados Unidos ajudando no combate aos cartéis. Mas como isso seria na prática? Existe alguma preocupação do presidente em relação a isso? Acho que isso é uma questão que tem muito mais a ver com discurso, retórica, com política. Precisamos entender que existe uma colaboração muito importante entre os Estados Unidos e o México, e isso não vai parar. Os Estados Unidos precisam da ajuda do México para conter o fluxo de fentanil e de imigrantes para os Estados Unidos. E claro, o México fica feliz em receber a ajuda dos americanos. Mas é na linguagem que as coisas ficam muito tensas, onde há uma interpretação de que, quando Lili Telles, que foi parte do problema ontem, a senadora mexicana, fala sobre isso na Fox News, como ela fez. Existe esse mal-entendido de que queremos que o exército dos Estados Unidos venha ao México para nos ajudar a combater os cartéis. Não é isso que estamos buscando. O que queremos é uma colaboração legal para parar o fluxo de drogas e a violência, acabar com a violência no México. E podemos entrar em algumas dessas questões legais, porque os dois sistemas jurídicos são muito diferentes. Como as ações legais dos Estados Unidos envolvendo cartéis impactam a política no México? Porque vimos o cofundador do cartel de Sinaloa ser condenado depois de ser extraditado para os Estados Unidos. Você pode nos contar mais sobre isso? Se você está falando sobre os acontecimentos recentes em que Ismael Maio Ambada se declarou culpado nos últimos dias, bem, ele não foi extraditado para os Estados Unidos. Ele foi sequestrado pelos filhos de El Chapo e levado para os Estados Unidos e, diante da situação desesperadora, decidiu se declarar culpado e tentar conseguir qualquer benefício possível com esse acordo, especialmente evitar a pena de morte. O caso do El Chapo, que é um caso que já vem se arrastando há muito tempo. Isso já é notícia antiga. Ele foi extraditado e está preso, mas foi um julgamento longo e ele foi considerado culpado. Então, esses dois são grandes vitórias para os Estados Unidos, mas também são grandes vitórias para o México. Porque ter bandidos na prisão é bom para todos nós. E isso é muito interessante porque há tantas camadas diferentes nisso tudo e muitos eventos, além da retórica em torno disso ou o que estão dizendo. Certo, muito bom. Alan Katz, muito obrigado por estar aqui conosco no Live e Amplo Final da Fox. Agradeço sua visão. Uma história realmente única, para dizer o mínimo. Muito obrigado.